Bom dia a todos. É com grande satisfação que abrimos mais um seminário em medicina tropical, em conjunto, né, com a nossa reunião científica e no âmbito da interação entre os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina e o HUB, e hoje com a participação do professor Otávio Nóbrega. O professor Otávio é um grande especialista, né, há muitos anos, né, nos conhecemos há muitos anos, trilhando essa área da gerontologia e o cuidado na geriatria. Professor Otávio, então, muito obrigado pela disponibilidade. Fique à vontade para fazer sua apresentação da maneira que melhor lhe prover, né, que lhe aprover. Pode conduzir da forma que os participantes possam interrompê-lo a qualquer momento. Reitero meus agradecimentos, um bom dia, uma boa palestra. Eu quem agradeço, professor Luiz. Para mim é uma grande satisfação estar participando de um momento de integração entre os programas, algo bastante desejado há muito tempo, haja visto que, para mim, a Faculdade de Medicina tem pelo menos 3 programas de pós-graduação em áreas distintas, mas bastante complementares e que, durante muito tempo, correram de forma independente. Eu acho que tem muito que se beneficiar um do outro. Afinal de contas, a patologia molecular é um celeiro, né, de técnicas biotecnológicas assim, muito ricas, muito importantes de serem exploradas, enquanto a medicina tropical se debruça em cima de uma área do conhecimento muito negligenciada, por onde a gente ainda tem muitos desafios, né, para avançar. Afinal de contas, o Brasil é também um celeiro de doenças tropicais que merecem atenção, são quase que mazelas nacionais, então aí sem resolução por anos, né? E, por fim, as ciências médicas, que se debruçam em cima, né, da assistência clínica aos pacientes, claro, com uma grande sobreposição em cima da medicina tropical e também da biotecnologia, mas com suas particularidades, né? E cada qual, durante muito tempo, como eu falei, correndo separadamente, paralelamente, e que agora tem a chance da gente, pelo menos, se conhecer, né, de se encontrar. Isso eu vejo com muito bons olhos, e eu quero falar para vocês um pouquinho sobre, mais do que, na verdade, talvez até frustre um pouquinho as expectativas dos colegas que estejam nos ouvindo, que minha fala vai ser muito mais voltada talvez aos alunos ou aos colegas em início de carreira, talvez os colegas mais sêniores, nos quais a gente se inspira, né, Luiz? A gente vai entediar um pouquinho com essa apresentação, porque, afinal de contas, quem é Otávio para falar um pouco da própria vida dele, sendo que outros colegas têm experiência muito mais a doar. E o fato é, vou sim, nesse momento, falar um pouquinho da minha própria trajetória enquanto pesquisador, sendo, portanto, talvez uma palestra muito mais motivacional e inspiracional do que propriamente instrutiva, porque a gente não há de discorrer ou discutir em cima das tecnicidades, né? Enfim, dos aspectos técnicos e científicos propriamente da pesquisa, mas é para dar uma ideia de como se constrói uma carreira acadêmica e, consequentemente, daí cada qual poder impulsionar a sua própria, já que a gente está num programa de pós-graduação e daqui a pouco teremos aí, né, todos os atuais estudantes de mestrado e doutorado lado a lado com a gente, com as suas respectivas carreiras, tocando seus projetos, iniciando suas vidas de pesquisa, tendo seus interesses profissionais por onde enveredar uma investigação e como começar, né? Como começar? Não é fácil. A tarefa de começar uma linha de pesquisa e sustentá-la ao longo dos anos requer muita dedicação, muito esforço, mas sem aqui querer considerar algo como sendo sobre-humano, como sendo além das nossas capacidades. É justamente o que eu quero transmitir em termos de mensagem ao final dessa explicação aqui sobre uma linha de pesquisa que iniciamos há vários anos e que eu apelidei de Proteger, né? Proteger, que afinal de contas é um mnemônico que faz lembrar alguma coisa relativa à proteção à saúde das pessoas e gera em função de envolver geriatria, gerontologia, envelhecimento, que é a área sobre a qual eu me debruço, daí a gente ter chamado de prognoses terapêuticas, né? Prognósticas e terapêuticas em geriatria, e daí o acrônimo, né? Proteger,
onde basicamente eu quero apenas dizer sobre o que a gente atingiu ao longo desses anos, em termos de realizações, o que a gente teve em termos de desafios, para fazer um estudo sobre saúde de pessoas idosas no Brasil. Já vão aí 18 anos de uma trajetória, por isso mesmo, estou me valendo dela para poder explicar um pouquinho do que a gente fez, do que a gente atingiu, e que de alguma forma sirva de motivação e de ilustração, né, para aqueles que estão iniciando uma carreira acadêmica. Muito pensando aqui naqueles nossos colegas em início, aos nossos estudantes que daqui a pouco vão estar nas suas respectivas trajetórias, não mais vinculados a um professor. São 18 anos de uma trajetória, 6 das quais iniciadas lá na Universidade Católica de Brasília, né, quando eu e o professor Luiz éramos colegas naquele momento, né, dentro do programa de gerontologia. Né, foram 6 anos lá e depois 12 anos já na universidade. Interessantemente, foram 6 anos de católica. Acho que foram anos tão intensos que eu e o professor Luiz guardamos memória, né, de tanta coisa daquela época que faz parecer que aquela época foi até maior do que o tempo que a gente já tem na UNB. Tecnicamente, a gente já tem mais tempo de UNB, o dobro do que a gente tem de católica, né, professor Luiz? E a gente guarda essa memória da época da Universidade Católica com muito carinho, porque afinal de contas foi menos tempo, mas um tempo muito intenso e de muito aprendizado. Bom, essa apresentação está em inglês, vocês vão me desculpar, mas é justamente porque ela já foi pensada até para uma audiência internacional, né? Inclusive o primeiríssimo slide já é para mostrar justamente Brasília, já que muitos desconhecem a localidade, né, da capital do nosso país, com toda essa arquitetura diferenciada e bela e formosa e arranjada, né, a própria conjuntura da cidade organizada aí na forma de um avião. A gente muitas vezes esquece que a gente vive, né, aqui dentro de uma cidade que é tombada pela sua arquitetura e distinta, né, pelo seu paisagismo e pela sua estrutura, cabe sempre lembrar. E o fato é, né, quando a gente pensou em iniciar alguma espécie de pesquisa, especialmente na área do envelhecimento, né, com pessoas idosas ou em processo de envelhecimento, né, ocorreu para nós a possibilidade de trabalhar junto ao serviço médico, né, dos hospitais que a universidade na época dispunha, bem como também dos serviços públicos de saúde que a gente tinha na região, e, consequentemente, nos deparamos com esse cenário que praticamente, né, para nós na época, chocou, que era um cenário de guerra. Afinal de contas, aqui o corredor de um serviço de emergência de um típico hospital público brasileiro, com pacientes ali em situação bastante, né, precária. Afinal de contas, macas pelos corredores, pouca assistência, poucos profissionais para assistir essa grande demanda, muito sofrimento. E aí, quando você pensa num cenário como esse, o que vem à mente? Certamente que melhorar a estrutura, né? Afinal de contas, temos que ter mais leitos, mais pessoal, mais recursos, e daí também, né, os derivativos, que é ampliar a rede como um todo, para não dependemos apenas daquele um serviço terciário em particular, temos que melhorar a logística de referência, de contrarreferência do sistema de saúde, temos que contratar mais recursos humanos e, mais do que contratar, treiná-los continuamente, temos que investir em pesquisa. E é claro que essa última constatação aqui é aquela que normalmente mais causa estranheza, né, na mente de muitas pessoas, porque a pessoa pensa, até de uma forma, né, automática e empírica, melhorar a pesquisa, mas como assim? Está faltando tudo, está faltando estrutura, está faltando suporte, está faltando logística, está faltando recursos humanos, e eu vou gastar dinheiro com pesquisa? Parece luxo, né? Em meio ao caos, a gente pensar que devemos promover pesquisa num ambiente onde falta de tudo, e talvez a pesquisa fosse consumir parte desse recurso para atender ao tudo que a gente está falando. Mas a gente tem que pensar que pesquisa foi justamente o que determinou que nós chegássemos a uma longevidade tão extensa em tempos recentes. Então, se me perguntarem por que fazer pesquisa, mesmo dentro desse cenário, a resposta basicamente é: gente, nós tivemos em tempos recentes uma redução de mortalidade muito grande nas várias sociedades do mundo. E aqui, é claro, estou usando a
as estatísticas norte-americanas apenas por serem um país que tem essas estatísticas muito, digamos, afiadas, né? Os Estados Unidos, não sem querer fazer apologia aos caras, mas se eles têm algo de interessante na estrutura deles, é nunca negligenciar as estatísticas, sempre fazer por eles os dados e tratar os dados e tomar decisão baseada em dados. E o que a gente percebe aqui, ó, é que num prazo de quase 40 anos, comparando 1960, né, a proporção de mortes, a simples contabilidade total de pessoas que morriam acima dos 45 anos, lá em 1960, e depois contabilizada essa mesma frequência em 70, em 80, em 90 e quase chegando a 2000, a gente percebe que a mortalidade de pessoas acima de 45 anos reduziu drasticamente. Né? Em quase 40 anos, na verdade 35 anos, reduziu 35%. Então, ao longo de 35 anos, as pessoas acima de 45 anos passaram a morrer bastante menos do que na década anterior, década após década. E dizer que essas pessoas não estão morrendo significa dizer que elas ainda estão vivas e, consequentemente, aí figurando hoje nos estratos etários mais avançados que a população tem. Ou seja, resultando na ampliação da proporção de pessoas idosas na nossa sociedade. Basicamente é isso. Estamos vivendo por mais tempo. Basicamente essa é a mensagem. E isso não teria sido possível que não fosse à custa de muita pesquisa, de muita compreensão sobre o que determina essas mortalidades, sobre como intervir sobre essas mortalidades, ao ponto de essa redução drástica de mortalidade ser basicamente uma consequência do conhecimento que adquirimos e implementamos. E por que não fazer pesquisa, então? Bom, existem correntes, muitas, especialmente aquelas mais voltadas à administração, né, dos serviços de saúde, que pensam que pesquisa, como eu falei anteriormente, pode ser um luxo, pode ser algo ao qual o serviço não pode se dar ao luxo de fazer em função de que talvez, né, o recurso da pesquisa competisse com o recurso da assistência. Existem muitas crenças, então, com relação a por que não fazer pesquisa. A primeira crença, a primeira coisa na qual se acredita, é a de que pesquisa de qualidade só pode ser realizada em grandes centros, em grandes instalações, né, facilities, e sempre com injeção robusta de recursos técnicos e de recursos financeiros. Ou seja, não valeria a pena, segundo a opinião dessas pessoas aqui, de que a gente realizasse pesquisa que não fosse com as condições otimizadas, ou seja, ótimas. Em segundo lugar, a crença de que a pesquisa ela compete com a assistência, ela desvia a atenção do staff clínico, né, para longe daquele que deveria ser o seu foco, que deveria ser o paciente. E, em terceiro lugar, a crença de que os pacientes que se submetem à pesquisa, ou seja, que se voluntariam para a pesquisa, eles são de alguma forma importunados, eles são de alguma forma incomodados, e isso altera a rotina de avaliações pelas quais eles devem passar. Pretendo, ao longo das próximas explicações, tentar desconstruir um pouco dessas crenças, a começar da primeira, de que pesquisa só se faz em grandes centros, com grandes recursos, com grande apoio técnico e com grande infraestrutura disponível. Para isso, me valendo da nossa própria experiência. Afinal de contas, eu mesmo, né, biólogo, formado pela Universidade de Brasília e recém-ingressado na carreira acadêmica por volta lá nos anos de 2000, né, me deparei com a possibilidade de emprego, de ser empregado na Universidade Católica de Brasília, a quem eu devo tudo, né, com relação ao início da minha trajetória acadêmica, e lá me deparando com a recém-criação do programa de pós-graduação em gerontologia, coube a oportunidade, então, de montar uma linha de pesquisa para entender um pouco mais sobre a saúde da pessoa idosa no Brasil. Lembrando que esse programa de pós-graduação em gerontologia que lá se iniciava era o terceiro no país, era apenas o terceiro. Hoje existem mais de 10 programas de pós-graduação estrito sensu em geriatria ou gerontologia ou envelhecimento, com os nomes mais diferenciados, mas ainda assim todos temáticos,
né, ou na velhice, ou no processo que leva à velhice, e na época nós éramos os terceiros, ou seja, pioneiros mesmo no Brasil, já que anteriormente a nós havia apenas a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicamp, ou seja, ambos na região sul do país, né, sul e sudeste, para estudar essa mesma temática. E a nós coube, então, fazer um exercício intelectual do que poderia ser feito. Nos associamos, então, na época, com 2 médicos e desenhamos um estudo que basicamente visava levantar a prevalência das principais doenças relativas ao envelhecimento que a gente conseguia encontrar numa população voluntária que nós recrutamos à época. Então, inicialmente, a gente admitiu o máximo de idosos que se voluntariaram a fazer parte da nossa amostra, sempre, claro, conseguindo ali um consentimento livre e esclarecido e eliminando, na verdade, da nossa casuística, situações que poderiam contaminar as nossas avaliações na medida em que não nos interessavam infecções ativas ou inflamações de causas idiopáticas que não poderiam ser determinadas, ou autoimunidades ou malignidades que não eram foco do nosso trabalho. De todo esse conjunto de pessoas que a gente conseguiu recrutar, a gente obteve amostras biológicas que basicamente eram amostras de sangue, de onde podíamos extrair um DNA, um soro, para poder ali dosar algum marcador ou determinar alguma configuração gênica que pudesse ser do nosso interesse para estudar, levando então esse material ou para genotipagem ou para determinação de marcadores inflamatórios, que foram as primeiras moléculas que nos interessaram na época a estudar. Junto com essa equipe médica, nós nos associamos também a uma equipe de farmacêuticos, sempre capitaneados aí por 1 ou 2 farmacêuticos que na época, né, se propuseram a fazer um levantamento de todas as medicações prescritas e não prescritas a essa população idosa, levantando ali reação adversa, taxa de aderência, de adesão ao tratamento, sempre fazendo uma avaliação bioquímica a mais abrangente possível. Então, ter uma lipemia, uma glicemia, uns marcadores de função renal e hepática e alguns hormônios que deixassem, né, claro ali o estado funcional e metabólico desses pacientes, né? Perceba, era o que a gente conseguia fazer. E era o que a gente conseguia fazer a partir da simples clínica, da simples assistência clínica, nada além que fosse nada que fosse além daquilo que já estivesse envolvido na simples assistência clínica a esses pacientes. Com base na boa vontade, então, de um grupo de médicos e de um grupo de farmacêuticos, montamos um ambulatório que basicamente visava levantar a prevalência, né, de doenças na população idosa, com vistas a conseguir amostras biológicas, com uma caracterização bioquímica de base, com um levantamento da farmacoterapia consumida também igualmente de base, ou seja, que o paciente já apresentava habitualmente, e por fim conseguimos até a adesão de uma equipe de nutricionistas. Afinal de contas, nosso projeto, à medida que ele caminhou, ele despertou interesse de outros grupos da universidade que resolveram se somar ao que a gente já estava realizando, para também fazer uma avaliação da ingestão nutricional desses pacientes, consumo de alimentos e de nutrientes, que podiam então ser decompostos em macro e em micronutrientes. Nada aqui feito de uma forma remunerada, tudo feito com base na boa vontade de pessoas que vieram com o tempo se somando à nossa iniciativa. E, por fim, ocorreu que um achado muito importante dentro do nosso grupo era que muitos desses idosos, mas muitos mesmo, uma proporção significativa deles, mais de 70%, que se apresentavam no nosso ambulatório, eles não tinham sequer a pressão arterial controlada. Ou seja, já apontava ali para um desafio, não apenas terapêutico, já que a gente percebia que a hipertensão descontrolada era um achado comum, que merecia atenção e precisávamos intervir em cima daquele cenário, o que naturalmente se transformou em uma hipótese de pesquisa, já que passamos a ter como principal hipótese de pesquisa o que poderia interferir num bom manejo, né, da pressão arterial dessas pessoas. O que a gente conseguiria obter em termos de redução pressórica frente às variáveis bioquímicas e metabólicas
que a gente tinha na época. E aí começamos uma intervenção, onde essa intervenção basicamente era uma intervenção livre aos médicos. As drogas poderiam ser prescritas, antipertensivas, né? Poderiam ser prescritas livremente, a escolha dos clínicos, sempre começando com a menor dose possível, né, de diuréticos, de inibidores de ECA, de beta-bloqueadores e assim por diante, conforme a situação do paciente, porque, afinal de contas, sempre com uma intervenção individualizada, levando em consideração as comorbidades, os riscos cardiovasculares, com preferência para as drogas que já estavam disponíveis pelo sistema de saúde, afinal de contas, era o que seria mais acessível, especialmente aos idosos de baixa renda, e sempre de forma a tentar evitar a polifarmácia ou reações adversas importantes, com o intuito final de atingir aí um endpoint, né, um desfecho modesto de reduzir essa pressão arterial daqueles pacientes naquilo que fosse possível. Claro que, preferencialmente, abaixo dos 14 por 90, dos 14 por 9, né, os 140 por 90 miligramas milímetros, aliás, de mercúrio, mas o fato é a gente se contentava com qualquer redução que fosse possível, a verdade é essa, porque, afinal de contas, no cenário da clínica, às vezes, uma redução mínima que seja, já é o que é possível. Em outras palavras, tentando atingir o ideal, mas muitas vezes nos contentando com o que era possível naquele cenário. Tudo isso aí levou a gente a bolar uma hipótese de pesquisa para verificar o que poderia estar influenciando nesse atingimento de valores pressóricos mais baixos, nessa normalização da pressão arterial dessas pessoas. E aí realizamos um experimento de genotipagem bastante simples. Quem está familiarizado com as técnicas de biotecnologia vai bater o olho nessa imagem, vai rapidamente reconhecer que nós estamos falando de uma técnica de eletroforese, em que basicamente a gente está genotipando as pessoas. Isso aqui não é algo muito sofisticado, era inclusive o que era possível a nós na época, com o que a gente dispunha, né, para verificar que alelos de um gene, mais particularmente o gene da enzima conversora de angiotensina, né, quais os alelos que a pessoa possuía. Até porque a gente tinha já da literatura a ideia de que os indivíduos que eram portadores ou até mesmo homozigotos para o alelo D, que é o alelo menor, que é observado na forma de uma banda menor, eles eram indivíduos que tendiam, por uma questão natural, a ter maiores teores da enzima conversora de angiotensina. Já os indivíduos I, homozigotos para o I, teriam níveis inferiores dessa mesma enzima. E os heterozigotos, os portadores das duas bandas, como é o caso logo do primeiríssimo indivíduo, eles teriam níveis intermediários, ou seja, tínhamos uma plausibilidade pela literatura para investigar se os polimorfismos desse gene, de alguma forma, impactariam no desfecho, que é conseguir alguma redução pressórica dessas pessoas. E, para nossa satisfação, o resultado foi positivo. Afinal de contas, a gente testou não apenas este gene, mas também outros, como o gene do receptor para angiotensina e outros que foram testados, mas de todos eles, somente o gene da enzima conversora de angiotensina mostrou ter os seus genótipos influenciadores do nível de pressão arterial que poderia ser atingida com o tratamento antipertensivo. E lembrando que é um tratamento antipertensivo aberto, ou seja, personalizável e conforme as diretrizes brasileiras de cardiologia, não direcionadas para um medicamento ou para outro, né, mas balizados pela diretriz que a Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelecia à época. E com isso a gente percebeu que os indivíduos que eram DD, homozigotos paralelo D, atingiam níveis pressóricos mais baixos ao início, tinham níveis mais baixos ao início, os indivíduos que eram homozigotos I tinham níveis pressóricos mais altos, portanto com um pouco mais de risco cardiovascular, e ao final do tratamento percebemos que todos os indivíduos se beneficiavam de uma redução dos níveis pressóricos, tanto os indivíduos DD tinham níveis pressóricos reduzidos em relação ao início do estudo, os DI da mesma forma reduzido e os II da mesma forma reduzido, mas mantendo uma certa disparidade, com os indivíduos
homozigotos para o alelo I, sempre tendo níveis pressóricos um pouco mais altos, mesmo ao desfecho, mesmo ao endpoint, do que os indivíduos DD. Não foi um resultado fácil de explicar, porque até foi bastante contraintuitivo, já que nós esperávamos os indivíduos homozigotos I tendo menores valores pressóricos, mas foi possível elaborar toda uma argumentação baseada no desequilíbrio de ligação que esse alelo poderia ter com outros alelos que, por sua vez, predispusessem a valores pressóricos mais altos na população brasileira, devido à pouca homogeneidade genética da população, a grande admixture, né, quer dizer, a miscigenação genética da população brasileira, o que acabou sendo um argumento válido, né, entendido pelos editores da revista Clínica Química Acta como sendo plausível, e por isso ensejando aí uma primeira publicação mais importante do nosso grupo, nem chegou a ser a primeiríssima, mas foi uma das mais relevantes logo ao início dessa trajetória, né, que culminou em sendo a tese de mestrado, a dissertação de mestrado, na verdade, do nosso colega Cleiton Franco Moraes, aqui mostrado na foto. Cleiton tendo sido um desses médicos que encabeçou essa pesquisa, que puxou para si a responsabilidade, fez a intervenção farmacológica com esses pacientes, acolheu esses pacientes e levou esse ambulatório a acontecer, né? Muito graças ao esforço próprio e individual dele de se dispor a fazer esse serviço de saúde acontecer, isso ainda lá nas instalações da Universidade Católica de Brasília, resultando nessa belíssima publicação, que hoje é uma das mais citadas do nosso grupo até hoje, né, que é de fator de impacto 2.6. Um grande orgulho para nós, desde aquela época. Cleiton, tendo gostado bastante da experiência acadêmica, resolveu, então, se submeter a continuar, né, como estudante, realizando aí o seu trabalho de doutorado, agora já na Universidade de Brasília. Né? Nessa época, eu migro para a Universidade de Brasília, trazendo a linha de pesquisa em gerontologia para a Universidade de Brasília, e Cleiton se submetendo, então, ao programa de pós-graduação em ciências médicas, agora com um propósito diferente, de conduzir uma pesquisa na temática da doença de Alzheimer. Afinal de contas, naquela época a gente faz uma aproximação muito bem sucedida com o Centro Multidisciplinar do Idoso, que é um serviço de referência em atenção à saúde da pessoa idosa no Distrito Federal, e além de ser um serviço de referência na atenção ao idoso, é também de referência na doença de Alzheimer mais particularmente, ou seja, nos fornecendo uma casuística específica e robusta nessa área. O Alzheimer, a gente sabe hoje que ele é praticamente uma pandemia mundial. Trata-se de uma doença, de uma forma de neurodegeneração demencial que avançou galopantemente nas últimas décadas, deixando de ser aí a 40ª principal causa de morte de idosos, isso há uns 30 anos, e já estando hoje entre as 10 principais causas de morte, pelo simples fato de que a população idosa é a que mais cresce, e com ela também a prevalência das doenças que são associadas ao envelhecimento, através de uma relação, né, direta, já que o principal fator de risco para as demências em geral, e mais particularmente aqui para a demência de Alzheimer, é certamente a idade, já que 5% de quaisquer indivíduos acima de 65 anos possuem demências, nem todas necessariamente Alzheimer, mas 5% de todos os indivíduos acima de 65 anos não é pouca gente, bem como também, né, 20% acima de todos aqueles acima dos 80, ou seja, 1 em cada 5, 1 em cada 5 octogenários tem alguma forma de demência. Não é uma prevalência pequena. Mas ainda assim é uma doença muito desconhecida, já que ela é de etiologia muito multifatorial, para a qual nós não conhecemos os gatilhos que deflagram as desordens bioquímicas que acontecem no cérebro, conhecemos as desordens. Sabemos que a doença envolve uma neuropatia importante, que advém aí de uma redução do volume cerebral junto com a diminuição das sinapses, basicamente acontecida em função
de uma deposição de uns peptídeos chamados de beta-amiloide, que acontece no córtex cerebral, nos espaços intercelulares, e de uns emaranhados neurofibrilares vindos de uma proteína tau hiperfosforilada, que acontece no interior do neurônio. Então, uma coisa que acontece fora do neurônio se somando a uma coisa que acontece dentro do neurônio para gerar essa neuropatologia. Apesar da gente saber que isso caracteriza a doença, a gente não sabe muito bem o que causa, o que leva, deflagra, de fato, essas anormalidades proteicas no cérebro do paciente de Alzheimer. Acho que quem conseguir descobrir a causa, certamente que será prêmio Nobel nos próximos anos aí que virão. Mas sabemos que é uma doença de etiologia multifatorial, com estilo de vida, né, sendo bastante decisivo, afinal de contas, basicamente tudo que determina doenças cardiovasculares também é fator de risco para desenvolvimento de demência. Então, quando você está protegendo seu coração, automaticamente você também está protegendo seu cérebro. Da mesma forma, né, que existe um componente gênico importante, representado sobretudo pelos genótipos de uma proteína especial chamada de apolipoproteína E, cujos alelos E2, E3 e E4 são numerados assim, né? E2, E3 e E4 impõem riscos diferentes para a pessoa desenvolver a demência de Alzheimer. Mas, para além, então, dessas causas bioquímicas, aí você tem os agravantes colaterais, que são, por exemplo, uma grande contribuição para o dano cerebral vindo de um estresse oxidativo, vindo de uma suscetibilidade aumentada à morte celular programada, apoptose, a questão de uma autofagia deficitária no córtex cerebral e também disfunções mitocondriais e uma neuroinflamação que é muito característica. E ao Clayton, na época, ocorreu da gente pesquisar justamente essa neuroinflamação, né, do córtex cerebral. Só que no caso aqui, nos atendo à neuroinflamação baseada nos genótipos, que são tendentes a gerar mais ou menos neuroinflamação. Então, ocorreu a gente para investigar alelos específicos, a contribuição alelo específica de importantes elementos neuroinflamatórios, principalmente mediadores inflamatórios, citocinas, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer de início tardio, sempre considerando essa associação à luz da ancestralidade genética das pessoas e dos alelos de ApoE dentro de um modelo composto. E o que nós fizemos, então, foi nos associar com o Centro de Medicina do Idoso, como eu falei anteriormente, para recrutar pacientes que fossem voluntários para esse procedimento. Recrutamos apenas pacientes acima dos 60 anos de idade, de 2 grandes centros geriátricos de Brasília, não apenas do Centro de Medicina do Idoso, mas também do ambulatório, né, de geriatria lá da Universidade Católica de Brasília, realizando o diagnóstico através de critérios internacionais, como os critérios da APA, né, pelo DSM-5, não apenas o 4 como está aqui, mas também o DSM-5 na época, e com critérios do NCIDS-ADRA, né, que na verdade são critérios que nos ajudam a fazer o diagnóstico diferencial, para excluir outras formas de demência e com isso ficar apenas com a demência de Alzheimer propriamente dita. É claro que é muito difícil fazer o diagnóstico da demência de Alzheimer logo num primeiríssimo encontro, e é por isso então que as avaliações clínicas por 2 geriatras ao mesmo tempo apenas quando concordantes de que o paciente era de Alzheimer, e para isso ele tinha que ser acompanhado por pelo menos 2 anos antes de o diagnóstico ser firmado, era imprescindível. Então, talvez um grande mérito desse trabalho foi esse esmero clínico da gente ter seguido cada paciente clinicamente por pelo menos 2 anos, para que no final a gente pudesse bater o martelo e dizer é de fato Alzheimer. Já que o diagnóstico final do Alzheimer, se a gente for pensar bem, ele nunca é sequer em vida, né? Não existem biomarcadores ainda confiáveis para diagnosticar Alzheimer, é sempre um diagnóstico pós-mortem. Por isso, quando a gente diagnostica uma pessoa com Alzheimer em vida, o que a gente faz, na verdade, é colocar essa pessoa como provável Alzheimer, já que o diagnóstico definitivo é apenas no pós-mortem. Mas, enfim, foi realizada toda uma avaliação clínica de composição corporal, de variáveis clínicas como pressão arterial, levou-se em consideração
a escolaridade da pessoa, realizou-se avaliações mnemônicas e cognitivas para se atestar o grau, né, de capacidade funcional e cognitiva da pessoa. E o que a gente obteve no final, interessantemente, foi uma diferença, sim, em termos de frequência de certos genótipos de marcadores inflamatórios entre esses grupos. Clinicamente, eram grupos muito parecidos, basicamente não diferindo grandemente entre idade, a circunferência abdominal, a pressão arterial ou mesmo outras variáveis clínicas. Apenas o score de Mini-Mental, claro que foi bem diferente entre grupos. Aí uma certa diferença entre pressão sanguínea diastólica por conta de alguma desautonomia que pudesse estar acontecendo nos pacientes com Alzheimer. Mas basicamente eram grupos muito equiparáveis e conseguimos juntar mais de 600 pacientes, o que nos deu uma casuística bastante robusta. E quando a gente ia olhar a frequência dos genótipos, interessantemente observamos que a frequência de um certo alelo de interleucina 10 foram avaliados mais de 10 genes, mas aqui eu estou chamando a atenção apenas para 2 deles. Quando nós fomos avaliar particularmente um dos genes que é a interleucina 10, nós verificamos que um genótipo se encontrava bastante subrepresentado entre os indivíduos com demência de Alzheimer. É como se esse alelo, de alguma forma, funcionasse como um alelo de proteção, ao ponto de quem fosse portador deste alelo tivesse menor risco de, cerca de 40% menos risco de desenvolver a demência de Alzheimer. Na época, para nós, foi bastante difícil também publicar esse trabalho, já que não havia relatos anteriores da importância deste gene em particular, mas para nossa grata satisfação, estudos de meta-análise e de revisão sistemática que vieram a seguir, publicados anos depois, vieram a reiterar a importância deste alelo. Talvez não por uma importância individualizada dessa variação genética no indivíduo, mas pelo fato de que essa variação está em desequilíbrio de ligação com outros alelos tão importantes quanto, e essa arquitetura genética é o que de alguma forma predispõe à doença de Alzheimer. E isso então levou a um trabalho seguinte, que foi a publicação do trabalho de doutorado do Clayton, aqui mostrado na sua defesa, que foi publicado na revista Neuroimmunomodulation, fator de impacto 2.3, na época, figurando aí como outra publicação de impacto do nosso grupo até hoje, e que acabou sendo apresentado no Congresso Centro-Oeste de Geriatria e de Gerontologia, organizado em 2013, onde o Clayton recebeu o prêmio de melhor trabalho científico da época. Ou seja, mais uma vez, uma iniciativa modesta, feita com base no esforço pessoal dele próprio, Clayton, que dedicou seu tempo, né, e como se diz, seu lucro cessante, porque, afinal de contas, todo o tempo que ele estava dedicado à assistência desses pacientes, ele estava deixando de arrecadar no consultório, em termos de remuneração, porque, claro, como médico que praticava medicina privada, ele teve que abrir mão de tempos de hora de trabalho para poder, né, realizar seu doutorado e, consequentemente, lograr esse êxito, que foi uma premiação num congresso local, mas um congresso local justamente da área, que é a área que mais é relacionada com essa pesquisa, que é a geriatria e que é a gerontologia. Ou seja, ele obteve, de certa forma, um reconhecimento dos seus pares, né? Tendo recebido, inclusive, uma premiação de R$ 1.000 por esse prêmio, que a gente gastou numa bela noitada de pizza, né? Saímos de lá muito satisfeitos da pizzaria, porque, afinal de contas, foi um dinheiro muito bem empregado. Já que a gente tinha organizado toda uma estrutura de trabalho, né, para poder levantar o perfil cognitivo das pessoas, e implementamos toda uma técnica de genotipagem de apolipoproteína E, aí vieram os trabalhos derivativos, como, por exemplo, o trabalho da neuropsicóloga Juliana Quintas, cujo trabalho publicado também mostra para vocês, que basicamente foi um derivativo daquele trabalho do Clayton, já que ela investigou a associação desses genes de apolipoproteína E, aqueles alelos E2, aqueles E4, para verificar se de alguma forma eles influenciavam o desempenho cognitivo dos pacientes que não se mostraram afetados por qualquer declínio cognitivo. Foram seguidos ao longo de 2 anos. Afinal de contas, isso era um critério
né, da pesquisa do Clayton, que era provar que o paciente com demência permanecia sugestivo de Alzheimer ao longo de 2 anos, era aí que a gente batia o martelo e firmava o diagnóstico, bem como também o grupo controle, aquele que não era demenciado, ele teve que se provar também permanecendo não demenciado ao longo de 2 anos. Então, da mesma forma, se provando o quê? Cognitivamente preservado ao longo de 2 anos. Foi justamente essa casuística dos cognitivamente preservados que a Juliana Quintas pegou, analisou e constatou que não havia uma associação entre os genótipos da apoliproteína, portanto um resultado negativo, mas que ainda assim a gente conseguiu publicar numa revista, né, de bom impacto da área, que é a Psychogeriatrics, fator de impacto 1.75, né, que sugere, então, que basicamente quando a gente não está falando de demência, quando a gente está falando de idosos que não têm tendência à demência, que são cognitivamente preservados, os genes ApoE não parecem surtir efeito. Ou seja, não parecem influenciar o desempenho cognitivo quando nós estamos falando de um contexto que exclui a possibilidade de demência. Isso, então, foi a tese de mestrado da Juliana. E, em seguida, já que a gente já estava um pouquinho mais andado dentro dessa experiência de fazer pesquisa molecular conciliada à pesquisa clínica, nós demos um passo adiante, que foi fazer uso de uma tecnologia um pouquinho mais sofisticada, que utilizava de uma análise multilocus, quer dizer, vários genes sendo genotipados ao mesmo tempo, agora já não era o caso mais de 1, 2 ou 3, mas sim uma bateria de 20 diferentes genes, que no seu conjunto permitiam que a gente quantificasse o nível de ancestralidade que as pessoas possuíam. Afinal de contas, fazendo uso de uma bateria de SNPs, né, de polimorfismos, que se mostrassem desigualmente presentes conforme a pessoa tivesse mais de ancestralidade europeia, ou mais de ancestralidade africana, ou mais de ancestralidade ameríndia, nativo americano, né, esses 3 grupos populacionais que compuseram a população brasileira, porque nós somos essencialmente um produto da miscigenação entre europeus, entre africanos e entre ameríndios. Enfim, nós desenvolvemos um teste que podia quantificar o quanto que a pessoa tinha. A gente podia chegar no final a dizer, ó, o senhor ou a senhora tem 70% de europeu, seu DNA é 70% europeu, é 20% africano e é 10% ameríndio, que é justamente a proporção média da população brasileira. Né? Na média, claro que existem, nós estamos falando de média, né? A população brasileira é, em média, 70% europeia, 20% africana, 10% ameríndia. Somos um compilado dessas cargas genéticas. E o que nós fizemos em termos de análise aqui foi comparar esses pacientes demenciados com os pacientes controle, os mesmíssimos que já haviam sido empregados antes, para perceber que os indivíduos com demência de Alzheimer tendiam a ser justamente os que tinham maior carga de ancestralidade europeia e africana, ou seja, em contrapartida, reduzida ancestralidade ameríndia, como se de alguma forma ter ancestralidade ameríndia, ou seja, do índio americano, de alguma forma, né, implicasse em menor risco de desenvolvimento da demência de Alzheimer. Essa foi a hipótese que nós levantamos e que nós desenvolvemos na forma de uma outra dissertação de mestrado na época, feita pela aluna Andrea Benedetti. A Andrea foi excepcional em termos de realizar essas genotipagens no laboratório, que acabou resultando na publicação de mais essa boa contribuição nossa para a literatura, né? Publicado numa revista, né, de impacto modesto, mas ainda assim importante, 3.45. Para nossa grata satisfação, a Andrea terminou seu mestrado conosco, publicou esse belíssimo trabalho sobre, né, de alguma forma, a ancestralidade ameríndia contribui para proteger contra a doença de Alzheimer, também um dos trabalhos nossos mais citados até hoje, e partiu, logo depois do seu mestrado, para fazer um doutorado, né, na McGill University, lá no Canadá, que ela começou em 2017 e terminou em 2020. E, para minha grata satisfação, eu tive a possibilidade de estar presente na defesa dela. Eu estava no Canadá na época também, e com grande orgulho, mesmo com lágrimas nos olhos, eu tive a oportunidade de presenciar uma aluna minha de mestrado, né,
que se doutorou por uma universidade estrangeira no Canadá, com todos os méritos, e fazendo menção à boa experiência que ela teve com o nosso grupo. Para mim foi razão de muito orgulho, de muita emoção, né? Então tenho hoje a satisfação de dizer que tenho uma aluna internacional, que não apenas defendeu seu doutorado na McGill, como hoje está na Suécia fazendo seu pós-doutorado, tudo em cima de biomarcadores para a doença de Alzheimer, porque ela seguiu a linha. E graças a essa belíssima interação que nós fizemos ao longo dos anos com o Centro de Medicina do Idoso, mesmo os geriatras que lá atuam com excelência e já realizando uma prática clínica muito, muito, muito respeitada no Brasil e no mundo, né, eu tive a satisfação de poder orientar alguns deles nas suas respectivas teses de mestrado. E aí, no caso aqui, já conciliando tanto aquele que era o meu interesse em pesquisa, como também o interesse deles próprios, porque não há problema algum de, numa trajetória de pesquisa, a gente eventualmente diversificar nossas linhas e nos dobrarmos, nos dobrar no bom sentido, nos dobrar de reconhecer que muitas vezes da experiência clínica dos nossos estudantes vem uma contribuição inestimável que pode não apenas ajudar em uma linha de pesquisa, como pode ser já pode por si só ser uma linha de pesquisa, né? O próprio Einstein, que é o médico aqui cuja imagem eu mostro para vocês, ele chegou com a curiosidade de buscar querer entender se certos medicamentos antidepressivos poderiam ter como segundo uso a possibilidade de ser usados para tratamento para distúrbios do sono durante a doença de Alzheimer, porque afinal de contas, a doença de Alzheimer não é apenas a perda da memória, não é apenas distúrbio de mnemônicos, de se recordar fatos e eventos e datas. Não, pelo contrário, ela vem acompanhado de graves alterações de comportamento, uma das quais o sono. Uma das principais coisas que afeta o paciente de Alzheimer é a perda, né, da regulação do ciclo sono-vigília, que faz com que muitas vezes ele troque o dia pela noite. Ou seja, de dia, quando o cuidador dele está acordado, o paciente dorme bastante, e à noite ele perambula, ele evoca sons, ele agita, e com isso compromete muito a qualidade de vida da família, que tem que ficar acordada à noite para dar conta de um paciente que já não mais dá conta de si próprio. Então imagine o impacto familiar e social que isso tem. Para nossa grata satisfação, Einstein então formulou essa pesquisa sobre os possíveis efeitos da trazodona para poder melhorar parâmetros de sono em pacientes com doença de Alzheimer. Formatamos um estudo clínico com todos os rigores, duplo cego, randomizado, controlado com placebo, e que foi levado com primazia por ele à conclusão. Terminamos o estudo por volta de 2014 e conseguimos publicar na revista The American Journal of Geriatric Psychiatry, né, fator de impacto 4, com o Einstein mostrando que a trazodona melhorou em quase 1 hora o tempo de sono dos pacientes, ou seja, tem hoje um grande potencial de ser uma droga auxiliar, coadjuvante no tratamento dos distúrbios do sono, quando o paciente tem demência de Alzheimer. Trata-se também de uma das publicações mais citadas do nosso grupo, quando não de maior impacto, porque, afinal de contas, a gente também acabou escrevendo uma revisão sistemática sobre o uso da actigrafia, que foi um instrumento usado para medições cronobiológicas, né, e que acabou sendo publicado na revista, no caso aqui na Sleep Medicine Review, uma revista de maior impacto na área. Não, também me furto a dizer que, graças a esse grande esforço do Einstein, ele foi agraciado aí com o primeiro prêmio Alois Alzheimer, dado pela SBGGDF, foi dado a ele em 2012, tendo resultado aí numa mais outra distinção, né, para o nosso grupo, e foram R$1.000 que ele ganhou, e que, de novo, a gente gastou toda numa pizzaria. E aí vocês percebam, né, que de pizza em pizza eu já estava me sentindo gordo, foi quando eu resolvi ir para a academia, fui malhar, e lá na academia encontrei um educador físico, que era muito empolgado também em fazer pesquisa, o Aparecido. O Aparecido, sem querer me debruçar muito em cima de tudo que a gente realizou, ele também conseguiu formatar uma pesquisa graças a essa tecnologia que a gente desenvolveu de genotipar mediadores inflamatórios,
e conseguiu aplicar isso para uma casuística dele, tendo resultado numa publicação modesta, que foi na revista da Associação Médica Brasileira. Mas uma coisa interessante para se falar sobre a revista da Associação Médica Brasileira é que ela anualmente organiza uma competição para eleger, segundo a opinião dos editores associados e do editor-chefe, aquela que seria a melhor publicação naquele ano. Para nossa grata satisfação, a RAMB, né, a Revista da Associação Médica Brasileira, ela escolheu justamente este artigo, né, para poder agraciar com um prêmio de R$ 2.000, que, de novo, o Aparecido trouxe, né, o Cido, e a gente gastou, dessa vez não com pizza, mas a gente gastou com hambúrguer, né? Então, isso tudo, gente, é só para mostrar para vocês como que uma iniciativa muito modesta, acontecida há anos atrás, com base na boa vontade de poucas pessoas, não era muita gente, mas com certa tenacidade que esse grupo conseguiu ter ao longo dos anos, nós acabamos constituindo um grupo que, se não fez a pesquisa mais arrojada do mundo, porque realmente não era o que estava ao nosso alcance, pelo menos realizamos uma pesquisa que conseguiu qualificar pessoas, que conseguiu, de alguma forma, motivar as pessoas ao ponto de a gente conseguir desconstruir aquela ideia de que pesquisa só se faz com alta qualidade, que só se faz com altos financiamentos, com altos recursos técnicos. Eu sou o primeiro a admitir que todas essas pesquisas foram modestas, mas ainda assim suficientemente cativantes ao ponto de agremiar esse grupo de pessoas para poder desenvolver. Ou seja, cada um dando sua pequena parcela de contribuição, ninguém se sobressaindo em relação a ninguém, mas cada um carregando seu pedacinho, né, de karma e de responsabilidade, mas nos apoiando muito uns nos outros, cada qual com suas qualidades e com sua capacidade, conseguimos levar o bastãozinho para frente, conseguimos né, nos debruçar para poder o outro sobressair um pouco, e no final dando essas pesquisas que eu me orgulho bastante de ostentar, mesmo sendo bastante modestas. Bom, com relação às outras crenças que eu falei que eu ia tentar desconstruir com vocês, elas vão ser muito mais breves. Juro que eu não vou demorar tanto mais, porque, afinal de contas, nosso seminário já se avança para mais de 1 hora, e a minha intenção não é tanto gastar 1 hora com vocês. Sintam-se à vontade de me parar, se vocês quiserem também perguntar. E, doutor Luiz, se eu também me exceder bastante no tempo, por favor. Não se preocupa, temos tempo. Tá, beleza. Mas pode me falar. Outra crença que eu falei, que muito contribui para inibir a realização de pesquisa dentro de um cenário clínico, ou seja, dentro de um ambulatório, dentro da assistência, dentro do serviço assistencial, onde você tem realmente ali o paciente na sua frente, que foi o que aconteceu conosco na forma de todos esses exemplos que eu dei anteriormente para vocês, é a crença de que a pesquisa ela compete com a assistência. De alguma forma, ela, como eu falei antes, né, desvia a atenção da equipe clínica daquele que deveria ser o seu foco. É como se, na verdade, o paciente perdesse relevância e o importante é a pesquisa. E seria, então, a pesquisa detrimental para a assistência? Olha, a melhor evidência que nós temos até hoje é a de que não, é o contrário. Existem estudos muito bem feitos, como, por exemplo, o estudo Crusade. O estudo Crusade norte-americano, ele se debruça em cima das pessoas que têm síndrome coronariana aguda. Então, perceba que aqui não é um estudo pequeno, são mais de 174 mil pacientes com síndrome coronariana, oh, meu Deus do céu, aguda nos Estados Unidos, em diferentes serviços, e eles fizeram essa interessante análise para verificar a proporção de óbitos, de morte intra-hospitalar. Todas essas colunas aqui, elas mostram a proporção desses pacientes com síndrome coronariana que vinham a óbito quando admitidos nesses serviços. E o que eles fizeram foi basicamente agrupar os serviços conforme a proporção de pacientes que estavam arrolados em pesquisa, que estavam de alguma forma envolvidos em pesquisa. Então, quando eles comparavam, por exemplo, os serviços em que nenhum desses pacientes tinha sido admitido em pesquisa, em comparação com aqueles onde uma proporção de 0,5% a 1,4% dos pacientes estavam envolvidos com pesquisa, recrutados para pesquisa,
e outro grupo onde uma proporção ainda maior de pacientes admitidos naquele serviço estavam de alguma forma envolvidos com pesquisa, percebam que a mortalidade ela decresce, e ela decresce significativamente. Ou seja, de alguma forma, os serviços estarem realizando alguma espécie de pesquisa, agremiando essas pessoas, contribuiu para que os pacientes morressem menos, para que eles tivessem sobrevida, como se o ato de haver pesquisa sendo realizada, de alguma forma, refinasse a assistência que estava sendo feita. Ou seja, não fazer pesquisa piora para o paciente. O serviço não realizar nada, né, de investigação é detrimental para a própria saúde do paciente. Então, toda a evidência é em contrário. É de que quanto mais houver pesquisa nos serviços, mais, de alguma forma, o serviço fica calibrado, fica estimulado a resultados mais benéficos ao paciente. E não apenas o Crusade relatou que a mortalidade, de uma forma geral, decresce quanto mais você tem pacientes envolvidos com pesquisa, como até mesmo a condição geral da saúde das pessoas, ela melhora. Afinal de contas, quando foi feita uma pequena análise de um subconjunto desses pacientes com síndrome coronariana aguda, né, em mais de 440 hospitais que faziam parte do Crusade norte-americano, você percebe que, no fim, quando você compara os indivíduos que não estavam envolvidos com pesquisa com aqueles que estavam, sim, envolvidos com pesquisa, perceba que, de uma forma geral, os indicadores de uso de medicamento melhoram, e aqui, inclusive, não é apenas usar medicamento, mas é usar no momento certo, de uma forma orientada, numa farmacoterapia racional, ou seja, estavam consumindo mais aspirina, mais beta-bloqueador, mais inibidor de ECA, mais estatina, mas não porque aqui fosse um uso indiscriminado, mas era um uso realmente necessário, porque o que se detectou no grupo que não estava envolvido com pesquisa é que eles estavam sendo submedicados, enquanto que no grupo que estava envolvido com pesquisa, eles estavam medicados de uma forma mais calibrada, mais precisa, mais clinicamente adequada. E quase todos os parâmetros em proporção estatisticamente significativa. Não apenas estavam morrendo menos, como estavam sendo mais bem assistidos quando estavam envolvidos com pesquisa, esses pacientes. Tudo isso, de alguma forma, contribui, então, para fazer cair por terra essa noção de que, né, a pesquisa compete com a assistência pela atenção, né, direciona a atenção para outro lugar. Acho que muito pelo contrário, né? Uma imagem vale mais do que qualquer palavra. Aparentemente, o fato, né, de a equipe estar realizando pesquisa faz com que o olhar seja mais atento, o olhar seja mais aguçado e, consequentemente, mais clínico em cima dos problemas, tal como esse pobre desse cachorro aqui sendo conduzido, né? E, por fim, a compreensão, né, a crença de que a pesquisa, de alguma forma, submete os pacientes a uma rotina de incômodo, né? De alguma forma, eles são incomodados, eles são importunados. Eu posso, então, com isso, fazer uso não de pesquisa científica propriamente, mas de uma coleta de opinião que nós tivemos. Afinal de contas, já vai mais de uma década de interação com o Centro Multidisciplinar do Idoso, e nós chegamos a realizar grupos focais em que a gente queria colher a opinião dos nossos pacientes, que lá são assistidos, para saber no que eles compreendiam sobre essa quantidade de baterias de exames e de retornos que eles tinham que realizar, né, que a rotina, né, impunha a eles enquanto participantes de uma pesquisa. E as opiniões, em regra, elas eram favoráveis. Então, quando a gente tinha receio de incomodar, aparentemente a gente não incomodava, né? Muitos disseram o seguinte: eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, tenho 68 anos de idade, eu tomo muitos remédios, minhas pernas doem, meu corpo dói, mas quando eu venho aqui, parece que eu saio renovada. É muito bom saber que tem uma equipe para ajudar a gente de tantas formas diferentes. Claro que está em inglês aqui, mas eu tive que traduzir, porque, afinal de contas, a ideia era falar isso com uma audiência internacional, mas acho que eu traduzi mais ou menos da forma correta. A outra fala que minha mãe, minha sogra, na verdade, né, mother-in-law,
Minha sogra tem Alzheimer há 6 anos. A gente luta para dar a ela a melhor qualidade de vida possível. A gente sabe que aqui no hospital não tem muita estrutura, muito suporte, como esperado. Aliás, a gente recebeu, nós recebemos aqui no hospital muito mais do que a gente esperava receber em termos de suporte. Desculpa, traduzi errado de início, mas ela disse que recebeu muito mais suporte do que esperava. E a outra pessoa falando, aqui a gente vê que não há luxo, mas tem humanidade. Ou seja, tudo conflui para a gente acreditar que, pelo menos nas condições em que a gente desenvolveu nosso trabalho, nossa rotina não era tão exauriente, tão exaustiva assim para os nossos pacientes. Pelo contrário, ela está entendida de uma forma geral como adequada, né? Como humana. Então, quando a gente hoje olha uma imagem como essa, ou eu vejo uma imagem como essa, de um corredor de hospital superlotado, com gente em condição de penúria, né? Certamente que não é o desejado, não é o ideal, não é o que a gente almeja, mas eu percebo que a gente já conseguiu, mesmo numa situação como essa, de grave deficiência, acompanhar mais de 800 pacientes ao longo dos anos, ter mais de 36 alunos de graduação, tendo aprendido alguma coisa, né, fazer assistência, fazer pesquisa dentro desses cenários. Foram mais de 18 dissertações de mestrado defendidas em gerontologia, educação física, ciências de saúde, ciências médicas. Foram 9 estudos de doutorado concluídos, foram 9 apresentações em congresso internacional, foram mais de 100 pôsteres no Brasil, e foram mais de 80 papers publicados a partir desta iniciativa aqui, 7 dos quais com fator de impacto acima de 5, que para nós é razão de orgulho, e sempre um incentivo à reflexão sobre como fazer uma boa assistência. Afinal de contas, esse é um trabalho que só realmente seria possível unindo pessoas mancomunadas aí em torno do mesmo propósito, que é fazer funcionar. Então, se eu tivesse uma sugestão, né, uma recomendação para quem está em início de carreira, buscando estruturar a sua própria linha de pesquisa, ou em dúvida se consegue fazer uma pesquisa ser acompanhada, ser desenvolvida mesmo num cenário de penúria, de grande dificuldade, de grande escassez, a minha recomendação seria: una-se. Você não vai conseguir fazer sozinho, mas una-se, aproxime-se de pessoas que têm a mesma índole que você, que têm o mesmo compromisso que você, que têm o mesmo fervor e a mesma boa vontade que você de realizar pesquisa nesse mesmo ambiente, porque foi só como eu consegui, particularmente. Hoje, tenho a grande satisfação de dizer que tanto o Clayton, que eu apresentei nas imagens ali atrás, como também o Einstein, tanto Clayton como Einstein, hoje não são mais alunos, são colegas, aliás, sempre os tratei como colegas, e hoje são professores do programa de pós-graduação em ciências médicas, ou seja, estão hoje orientando seus próprios alunos de mestrado e doutorado, têm suas linhas, a gente preserva uma estreita colaboração ainda, mas são independentes. E para mim são um motivo de muito orgulho, são pessoas que eu me orgulho muito de ter como amigos, mais do que como parceiro, mas como amigos para a vida. Eu só tenho então a agradecer a todo mundo pela atenção. Desculpa se eu me delonguei demais. Aqui alguns nomes que nos ajudaram ao longo dos anos para fazer essa pesquisa acontecer, bem como também os órgãos financiadores. E só tenho então a agradecer. Sou atualmente editor associado da revista Geriatrics Gerontology and Aging, que é o principal veículo de publicação científica da SBGG, na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela está atualmente com chamada para novos artigos abertos. Por favor, se tiverem alguma contribuição que queiram dar, é uma revista modesta, é uma revista que está ainda iniciando sua trajetória, mas eu tenho muito orgulho do que vem sendo publicado lá, que são realmente temas de relevância para o envelhecimento no país, né? Sintam-se à vontade para submeter manuscritos. Obrigado. Obrigado, Otávio, pela apresentação. Show de bola. Vamos abrir então aqui para as perguntas, né, para a participação aqui da nossa audiência. Que já tem uma aqui do professor Rodrigo,
é sobre os resultados que você apresentou, né? Qual seria a hipótese de mecanismo para os ameríndios estarem mais protegidos contra Alzheimer? Perfeito. Não é uma resposta fácil de se dar. A gente meio que relatou o fenômeno, Rodrigo. A gente meio que, como se fala, fez um estudo descritivo, né? Aquele estudo em que a gente relata o fenômeno tal como ele aconteceu, descrevendo que determinado teor gênico inerente à pessoa esteve associado com o fenótipo de Alzheimer, ou no caso, né, não associado, causando certo grau de proteção segundo ali as medidas de risco relativo, mas de forma alguma a gente podendo apontar o dedo em cima de um bloco cromossômico ou em cima de um conjunto gênico em particular. De novo, para nossa grata satisfação, não é o primeiro artigo que foi publicado nessa área. Nem posso dizer que o nosso estudo ele é original nesse aspecto por ter sido primeiríssimo, como também não foi o último. Nos últimos agora, que saíram, os autores conseguiram fazer uma varredura e apontando em cima de blocos cromossômicos que, de alguma forma, eles são mais prevalentes no grupo de ameríndio e tendo uma relação muito grande com aquelas enzimas, as bases, as enzimas, as beta-secretases, que são responsáveis por quebrar o peptídeo amiloide e, com isso, gerar aquela variante de 42 aminoácidos que se deposita no cérebro da pessoa. Então, veio perfeitamente em linha. Não é achado nosso, mas é algo que depois, lendo artigos subsequentes, depois que o nosso estava publicado, a gente viu que fazia total sentido. Ou seja, como se a população ameríndia tivesse beta-secretases menos ativas. E tendo beta-secretases menos ativas, cortam menos o peptídeo amiloide. E com isso, dá menos amiloidose, ou pelo menos uma amiloidose menos intensa, segundo os estudos de PET-scan, que esse outro grupo fez. Se não me engano, foi um estudo holandês. Agora eu estou puxando pela memória, não vou saber. Eu sei que era europeu. Eu não sei se era um grupo sueco ou holandês. Mas, enfim, perfeitamente em linha. Então, a gente meio que relatou o fenômeno, sem explicá-lo, mas tentando relatar da forma mais adequada possível, deixando a bola quicando para a área para outros chutarem para gol, que é como a gente, às vezes, faz, né, na ciência. Um relato que outros depois complementam. Ou a gente mesmo complementa subsequentemente, numa outra pesquisa. Muito bom, Otávio. Obrigado aí pela resposta. Te parabenizo também pela sua apresentação. Achei que foi bem legal assim, mostrar toda essa trajetória, a produção e também os recursos humanos que foram formados, que são muito preciosos, né? Continuando aí. Talvez seja o mais precioso, né? É. Talvez o recurso humano seja o mais precioso, sem dúvida. Porque aí aquele legado é mantido, né? Eu costumo dizer que os nossos filhos científicos, eles devem ter muito cuidados, porque lá na frente eles vão ser pais científicos também, e assim da mesma forma. a gente continua essa pegada. Então, parabéns aí por ter demonstrado isso. A minha pergunta, a outra pergunta é relacionada à integração, né? Para mim fica muito claro aí a integração entre as ciências médicas, a patologia molecular, para mim é muito claro. E aí, o desafio é estreitar a linha de pesquisa, por exemplo, com a medicina tropical. Lá na medicina tropical, a gente tem linhas de substâncias bioativas. Eu fiquei pensando, será que não seria interessante fazer uma colaboração para, de repente, buscar alguma molécula que possa estar sendo usada no tratamento de alguns agravos? Por exemplo, o Luiz, ele trabalha com algumas moléculas para mal de Alzheimer também, né? Uhum. E ali eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito sobre essa possibilidade. E a outra seria estreitar com a clínica das DIP, porque a gente sabe que idoso tem muita infecção, né? Infecção urinária, tem outros tipos de infecção associadas com diabetes, não sei, associada com outras doenças que você trabalha. Perfeito. Então, a minha pergunta é desses estreitamentos aí, como que você vê que poderiam ser realizados? Começando pela segunda, eu posso te dizer que eu tenho a grata satisfação de dizer que esse estreitamento já está acontecendo. Hoje eu estou em interação estreita com o Dr. Ciro, que está disponibilizando para a gente toda uma plataforma, não só uma plataforma multiusuário, mas uma plataforma
multiparasita, multipatogênica, vamos dizer assim, em que a gente consegue identificar doenças sexualmente transmissíveis em toda uma leva, em todo um conjunto de amostras biológicas que eu tenho preservado comigo em biobanco, isso há quase uma década. Ou seja, vamos começar a fazer uma pesquisa sobre doenças sexualmente transmissíveis em pacientes idosos. Serão mais de 800 soros que serão testados quanto à prevalência de hepatite A, hepatite B, sífilis, gonorreia é outra possibilidade, e assim vai. São provas sorológicas e moleculares ao mesmo tempo, e que a gente já vai envolver pelo menos 2 alunos de mestrado. A linha de pesquisa está aberta. Por favor, todos que estejam nos ouvindo saibam que a gente tem essa plataforma, ela está operante, ela está funcionante, e a gente quer mais poder agregar, de repente, até com outros estratos etários, ou com pessoas que têm outras comorbidades, que não sejam propriamente idosos. Não faz diferença no aspecto de quem são os pacientes, porque a plataforma é aberta a qualquer, digamos, grupo populacional humano, né? Focado no humano, claro, né? Então, essa seria uma primeira questão. A segunda questão que você colocou é com relação à integração. Desculpa, me rememora. Eu disse que, sim, tem muitos pacientes, né, na geriatria que têm infecções, como, por exemplo, infecções urinárias. Certo. Né? E aí, como que poderia estar associando com a clínica DIP, por exemplo, que a gente tem forte na medicina tropical, Sim. E as doenças crônicas e até mesmo de demência que você trabalha? Aí eu posso falar em nome da professora Alicia, por exemplo, que é uma colega nossa de excelente formação, e ela tem atualmente o protagonismo de ser a capitã, vamos colocar assim, de uma grande coorte de Covid que nós temos. E Covid hoje é o nosso grande desafio, pelo menos de momento, de pronto. Da mesma forma, ela dispõe de todo um biobanco, e o professor Ciro está envolvido da mesma forma, para estudos sobre os marcadores inflamatórios, bem como também coagulatórios, todo esse perfil de coagulação sanguínea é possível de ser traçado também nesses pacientes, e com a possibilidade de a gente fazer essas provas sorológicas também nesses pacientes, para de repente verificar se uma infecção prévia por BCG, uma infecção prévia por hepatite, ou de alguma forma, alguma DIP, né? Alguma doença de caráter infecto parasitário seria de alguma forma predisponente ao indivíduo desenvolver as formas mais avançadas da doença de Alzheimer. Desculpa, da doença de Alzheimer, da Covid. Estou confundindo as coisas aqui. É que eu estou pensando em doença de Alzheimer porque também você chegou a perguntar da questão da integração, por exemplo, com os fármacos. O Centro Multidisciplinar do Idoso, e aí eu posso falar pelo grupo, porque eles meio que me colocam como um embaixador ali da pesquisa. Eu fico lisonjeado deles sempre se referirem a mim como alguém a quem eles ouvem, para a gente poder pensar em pesquisas clínicas. Nada impede a gente fazer uma pesquisa clínica com os pacientes de Alzheimer. Eles estão à disposição disso. É até uma parcela, é até uma população que adere muito, graças à qualidade do serviço. Lá eles aderem com bastante vontade aos estudos. Então, da mesma forma que a gente tem feito estudos do tipo 2B, que na verdade é estudo de fase clínica 2B, porque é para segundo uso. A gente pega uma droga que já está no mercado e faz um que a gente chama de repurposing, quer dizer, a gente dá um novo propósito para essa droga para verificar se de alguma forma ela vai ser útil para transtorno do sono. Nada impede, te digo, desde que a gente tenha os estudos pré-clínicos, né, em laboratório, em célula ou em animais, feitos e de alguma forma apontem para o benefício de uma droga, de um princípio ativo, né, de um fármaco em potencial para tratar ou a doença ou um sintoma dela, um comportamento, né, que vem associado, eu te digo que o serviço está inteiramente à disposição. O Centro Multidisciplinar do Idoso, ele é um serviço que está à disposição para estudos clínicos. E, com isso, uma droga, como você falou, um potencial fármaco, querendo testar sua viabilidade para um estudo de fase 1, para a gente testar só a segurança da droga, ver se não vai dar efeito adverso e tal, é perfeitamente possível. A gente hoje, inclusive, tem já a estrutura operacional para isso acontecer, porque o Hospital Universitário, a EBSER,
né, criou já o Centro de Pesquisa Clínica. E a gente, então, pode submeter toda a documentação por lá, pelo hospital, para, com isso, viabilizar um teste clínico de uma droga que hoje não está no mercado. Tem que ter aprovação na Anvisa, tem que ter aprovação dos órgãos, das instâncias internas do HUB, porque, afinal de contas, agora é EBSER, mas digamos que o passo a passo já está pronto. Então, a gente pode começar a trilhar esse caminho também, de testar drogas novas. Muito bom. Obrigado mais uma vez aí pelas respostas e pela apresentação, Otávio. Eu que agradeço. Parece que a Valéria estava com a mão levantada aqui. Ela Sim, uma pergunta. Vai. Valéria. Oi, sim. Conseguem me ouvir? Sim. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer pela aula e pela inspiração. Eu sou Valéria, sou infectologista, atuo no HUB. Estou, então, assim, no comecinho da minha carreira acadêmica, né? Eu atuo como professora e agora estou no doutorado. Então, realmente, eu tô nesse momento de começo de carreira e pensando aí quais futuras linhas de pesquisa eu posso desenvolver. E fiquei muito feliz com a sua fala, né? Com a sua inspiração. E eu sempre penso, assim, que tem muita coisa do simples ainda que a gente pode explorar, pode desenvolver, porque muitas vezes a gente fica esperando ali recursos complexos, né? Né? E às vezes tem muita coisa ali do básico que já é possível explorar, né? E agora, agora o que eu ia comentar é assim, que a gente que também está na assistência, a gente é muito cobrado de produtividade, então achei muito importante isso que você comentou sobre como a pesquisa pode apoiar a assistência, né? E aí a gente que às vezes está ali na assistência, muitas vezes realmente tem essa crença de que a pesquisa atrasa, né? Que onde se faz pesquisa, você já atende pouco paciente, que você, né? Quando, na verdade, de uma crença, né? Eu falo que é uma crença porque não sei de onde vem. E aí eu realmente... Incompreensão. E eu acredito muito nisso, né? De como que a pesquisa poderia impulsionar, né? E outra questão, assim, que aconteceu muito agora na época da Covid, né? Quando saíram os estudos, né? Alguém teve tempo para sentar e publicar, e a gente olhou, nossa, a gente que estava ali na assistência, a gente já tinha percebido isso, mas a gente não conseguiu sentar, pegar, escrever e publicar, né? Então, acho que tem essa questão que o ideal seria aliar, né? Porque quem está ali, eu falo do meu ponto de vista, que é assistencial, sou médica, né? Às vezes a gente está ali e a gente percebe alguma coisa, mas isso de você parar, sentar, escrever, né, é um outro caminho, e eu vejo que o ideal seria conciliar isso tudo. Por isso que só é possível em grupo, Valéria. Eu parto do princípio que é o grupo que ajuda. No caso particular, por exemplo, dessa iniciativa de Covid, que eu falei que a doutora Lícia, vocês possivelmente já tiveram conhecimento dessa linha dela, que envolve Covid, ou já ouviram dela. Eu não sei propriamente quem veio anteriormente a mim, por isso que eu estou falando em hipótese, mas o fato é, ela dentro do grupo dela, eu me voluntariei para isso. Basicamente, eu, como biólogo de formação, imagina, não faço assistência, não é o meu perfil profissional, fiquei muito na retaguarda, dando esse apoio redacional, de revisão de textos, de orientação dos alunos, para que esse trabalho surgisse. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria se aproximar realmente de colegas, onde a gente consegue aproveitar do perfil do que cada um consegue contribuir. Você, como infectologista, estando na assistência, você pode contribuir com muito mais do que você imagina. Saiba, por exemplo, que os grandes laboratórios, e aí estou falando daquele apoio financeiro que às vezes ajuda muito sim ter um apoio financeiro. Claro que a nossa vida ficou muito catapultada, muito melhorada quando eu comecei, eu e meus colegas, começamos a aprovar um projetinho ali na FAPDF para ganhar R$30 mil, ou ali no CNPq para ganhar alguma coisinha a mais. Moral da história, ter uns R$1.000 ajuda, com certeza. E os laboratórios ajudam. Às vezes você consegue ir atrás de um laboratório farmacêutico, desde que consegue uma doação, né, generosa, não vou dizer que vai chegar ao 1 milhão, mas nem precisa de tanto, e que, consequentemente, dá para reverter para a pesquisa. Não é brincadeira, ajuda muito. Ajuda bastante a gente ter esse apoio dos laboratórios, desde que, claro, eles não influenciem no resultado da pesquisa, tem esses balizamentos éticos e tal, mas é possível.
E a dica, então, seria essa: se aproxime dos colegas que têm essa mesma índole, essa mesma gana, essa mesma garra. No primeiro momento, vão ser seus orientadores e os colegas do programa, né? No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Recomendo, inclusive, você se aproximar do professor Ciro Gomes, que ele é excepcional, né? O professor Rodrigo, não tem nem palavras, ele é uma referência para a gente. O professor Luiz Romero está aqui nos ouvindo também, da mesma forma, não tem palavras, são todas pessoas inestimáveis. Você pode contar com todas elas, que com certeza vão te dar apoio nesse início de carreira. São todas pessoas excepcionais, tá bom? Só tenho a desejar sorte. Obrigada. E uma outra coisa que me ocorre assim de início, essa questão de financiamento, é o conhecimento, né, de como é que funciona, né? Porque, por exemplo, eu sou inexperiente nesse assunto, aí me dá um medo, né? Eu vou gerenciar esse dinheiro, como é que eu vou fazer, e como é que eu vou prestar contas e tudo. Eu acho que talvez se eu tivesse mais conhecimento, eu tivesse menos medo, né? Existe uma curva de aprendizagem. Primeiro projeto a gente nunca esquece, que é onde a gente mais apanha, né? Mas depois vai ficando mais fluido. E até nisso, de novo, o programa de pós-graduação pode te ajudar, os professores podem te ajudar, entende? Obrigada. Tá, joia, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Valéria. Otávio, a gente tem uma pergunta da Denelin aqui no chat. Ela é venezuelana, você consegue ler? Rapaz, eu não cheguei a rodar o chat, eu vou ver aqui. Danelin. A curiosidade a respeito da qualidade de serviços e cuidados aos idosos, sua qualidade de vida. A linha de pesquisa sobre qualidade de vida de idosos hoje é muito importante, porque, afinal de contas, a geriatria, falando agora da área médica, claro, eu não sou médico, não posso falar pelo médico, mas eu posso falar por toda a vivência que eu tenho por proximidade com eles. Né? Faço parte da SBGG, sou membro até atualmente da diretoria da SBGG-DF, né, que é a seccional aqui de Brasília, né, que é responsável por agremiar e por organizar os principais expoentes que trabalham com assistência ao idoso aqui em Brasília, que são os geriatras, os gerontólogos, aqueles que têm formação profissional sólida, né, sóbria, para atuar no envelhecimento. E eu posso dizer com categoria que a geriatria ela mudou muito. A assistência à pessoa idosa, até uns 40 anos atrás, era praticamente uma especialidade médica confundida com charlatanismo, porque ainda havia essa profissão, esse ato de professar, né, que a gente tem que combater o envelhecimento, que o envelhecimento pode ser retardado, que o envelhecimento pode ser evitado, que vamos promover as práticas anti-aging, quer dizer, anti-envelhecimento, quase como se o envelhecimento fosse um mal a ser combatido, quando, na verdade, a gente sabe que ele é inexorável. É o destino final de todos nós é envelhecer. Não há muita escapatória com relação a isso. E o fato é, a geriatria mudou, graças a Deus, e mudou para ser hoje uma prática médica muito mais voltada a permitir que as pessoas envelheçam mantendo sua autonomia, mantendo sua individualidade, sua independência funcional ao máximo que for possível, não refutando que vai haver declínios, aceitando, né, que as incapacidades elas vão surgir em algum momento da vida, que em algum momento a pessoa vai ter dificuldade com novas tecnologias, mentalmente vai talvez se tornar um pouco menos hábil, vai ter dificuldade de enxergar, dirigir um automóvel. Isso é inevitável, isso vai acontecer em algum momento na vida de cada um de nós, né? Afinal de contas, não sabe o que é, a pessoa não sabe o que é depender de uma prótese, de uma órtese, ter alguma limitação até o dia que precisa de um óculos. No dia que bota um óculos na cara e percebe, hoje eu sou um dependente, e adquiri uma dependência funcional de alguma coisa. Mas o fato é, o envelhecimento ele sempre vai ser eivado disso. Já não é mais essa prática clínica tão charlatã de prometer, né, a vida eterna, apesar de a pesquisa, sim, estar sendo direcionada nessa área para ver o que a gente consegue fazer em termos de intervenção, né, de comportamental, de estilo de vida, para tentar estender o tempo de vida das pessoas mais ainda. Nada contra, desde que seja feita dentro dos rigores da ciência. E entender qualidade de vida do idoso é importante.
se você quiser direcionar uma pesquisa científica em torno do que define a qualidade de vida das pessoas, do que as pessoas relatam como sendo importante para a sua própria qualidade de vida, isso é extremamente louvável. Aliás, já foi até a tese de muitas pessoas no passado, mas como os instrumentos mudam muito, evoluem bastante, eventualmente até se ampliam e você pode fazer uso de uma bateria de testes, eu te digo que transformar isso numa pesquisa, se é realmente o seu interesse, pelo que eu entendi aqui dentro do chat, pode, com certeza, pode caminhar nesse sentido. Você vai estar muito bem pautado em uma linha, né, em um fundamento de relevância, de racional teórico muito sólido, já que, em última análise, o que a geriatria hoje quer é promover qualidade de vida no envelhecimento. Se você me pergunta se existem hoje pesquisas feitas para se avaliar a qualidade dos serviços de saúde que hoje existem, né, no DF, não existem. Você pode implementar. Né? Avaliar a qualidade de serviço, fazer avaliação de serviço de saúde, é uma linha de pesquisa tão válida quanto qualquer outra. Ao invés de você avaliar o idoso, você vai avaliar o serviço que assiste o idoso, sem problema. É uma linha bastante bem fundamentada. Lidiane? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, pelo excelente trabalho, a persistência na linha de pesquisa. Os trabalhos foram muito relevantes, né, muito interessante. E até nessa linha da qualidade de vida do idoso, né, eu gostaria de compartilhar uma experiência da minha sogra, que participa de alguns grupos de pesquisa lá em Porto Alegre. E eu não sei se são dois grupos ou se é um grupo integrado da PUC e da UFRGS. E ela, assim, vive só há muitos anos e a gente viu uma mudança de vida incrível. Né? Ela começou a participar de atividades físicas e outras atividades desenvolvidas por esses grupos de pesquisa e começou a socializar muito mais, saíram para cinema, enfim. Então, reforça, né, essa questão de que essas pesquisas, né, conforme bem conduzidas, né, elas não atrapalham, e sim elas contribuem, né? Perfeito. Na melhoria da vida, da qualidade de vida desses idosos, né? Perfeito. Então, parabéns aí pelo excelente trabalho e que muitos se inspirem em prosseguir nessa linha de pesquisa. Bondade. A gente tem uma dificuldade muito grande, viu, Lidiane, que é o fato de que a prática, na verdade, as ações hoje voltadas ao envelhecimento, não digo apenas em Brasília, isso não é um problema, isso não é uma questão só de Brasília, é do Brasil, se não do mundo, mas enfim, a assistência ao idoso, muitas vezes feitas por pessoas que não têm a devida qualificação, e muitas vezes confundindo a prática da gerontologia, né, dessa pesquisa qualificada em envelhecimento, com simplesmente o entretenimento da pessoa idosa. Eu parto do princípio que o entretenimento ele é importante, ele tem o seu papel, é necessário que o idoso ele se socialize, sem dúvida, que ele, de alguma forma, capilarize suas relações sociais, porque o isolamento do idoso é um dos principais determinantes de uma péssima qualidade de vida. Idosos que normalmente se segregam, ficam em casa, até por conta de, eventualmente, uma depressão ou um imobilismo, alguma espécie de restrição econômica que faz com que ele também não possa se locomover, pegar um ônibus, ou porque não tem o dinheiro, ou porque o ônibus é inacessível a ele, porque ele não consegue caminhar até lá. Tudo isso é bastante preocupante, mas, graças a Deus, a gerontologia evoluiu muito enquanto prática de pesquisa, enquanto prática social. Eu digo assim, boa parte desses grupos que você referenciou lá na PUC do Rio Grande do Sul e na URGS, são as duas grandes universidades lá, elas até rivalizam entre elas, mas são muito parceiras, tal como a gente aqui na UNB é muito parceiro da Católica de Brasília em vários aspectos.
eles têm um trabalho excepcional em pesquisa. Todas essas iniciativas, elas não se confundem com simples entretenimento, porque são formas de se fazer conhecimento, de se gerar conhecimento. Toda vez que há alguma atividade, ela está de alguma forma conciliada a uma tese de doutorado, a uma dissertação de mestrado, que para mim eu vejo como sendo o desejável, porque é como você coroa, né, consegue coroar essas iniciativas, não se confundindo com simples entretenimento. O entretenimento é necessário, mas ele está contextualizado. E o que a gente vê aqui em Brasília, o que a gente vê até em outros lugares do Brasil, são iniciativas que basicamente são só isso, só entretenimento, e efetivamente não contribuem para gerar conhecimento. É uma lástima, a SBGG tem uma preocupação muito grande com isso e refuta, combate esse tipo de iniciatismo, porque esse tipo de iniciativa, porque definitivamente não contribui para melhorar a qualidade de vida de uma forma sustentável. Entretém ali pelo tempo que a atividade funciona, mas não empodera, não vai além disso. É preocupante. É até preocupante o que tem sido feito no Brasil e como que as pessoas se apropriam do nome gerontologia sem propriamente executar gerontologia. Sua preocupação é válida. Obrigado. Então, eu vou fazer minhas perguntas aqui. Primeiro, eu gostaria de relembrar, né, Otávio, para quem não viveu, né, nós vivemos um período mágico lá na UCB, quando a curva estava ascendente, a gente aproveitou e fez uma diferença, né? Não é que a gente fez a diferença, acho que a diferença fez muita coisa na gente também, né? Era um grupo pequeno, coeso, que se debruçou, e eu sempre falo, né, quando eu vim, não sei se você teve essa impressão, quando a gente chega na UNB, o ritmo é tão frenético que a gente vivia, que quando a gente chega aqui parece que tem um vácuo, né? Você fica meio lento, né? Meio letárgico. Isso que eu falei, que aqueles anos foram tão intensos que a gente lembra deles até tendo feito muito mais coisa do que o nosso tempo agora de UNB, em que a gente já tem mais tempo de UNB do que de Católica, né? Se for pensar bem. Vera. Mas eu tenho algumas perguntas, claro que você já deve ter trilhado esses caminhos na pesquisa, mas como a gente continua com esse link, aí o Rodrigo sempre, quando tem oportunidade, né, ele cita os nossos trabalhos para a gente poder fazer essas colaborações, mas tem muita coisa bem interessante que eu acho que se vocês já não exploraram, poderia abrir. Eu sei que você sempre teve contato com o pessoal da educação física, foi sempre um grande elo de trabalho, né? Mensurar o impacto da presença de irisina nesses pacientes que têm Alzheimer, né? Essa irisina, que é um hormônio que vem do exercício, que está diretamente relacionado, né? Porque hoje, com alguns grupos de Portugal e do Canadá, a gente tem falado muito sobre a sweet mitocôndria, né? A mitocôndria como Alzheimer podendo ser um tipo de diabetes tipo, né, 3, e essa relação muito intrínseca. E aí ficam aquelas perguntas. Será? Qual é o quantitativo de idosos, né? Porque o centro é um cenário maravilhoso, né? De estudo e ao mesmo tempo de melhoria da qualidade de vida deles, né? Quanto desses, né, tem diabetes e como é que esse controle impacta na parte até própria da cognição? A própria irisina, né, o quantitativo de irisina que provém do exercício, e aí eu vou fazer o link, porque a gente tem um composto que a gente já estava indo para a fase pré-clínica, e a gente ainda não conseguiu capital para isso, mas porque existe uma etapa que a gente chama de escalonamento em boas práticas, porque o UNB não tem laboratório de boas práticas, alguns estão sendo, né, evoluindo para isso, mas a gente precisa da parceria da indústria para poder fazer um lote, porque eu posso fazer o lote no laboratório, não tem problema, mas a ideia será que ele vai ser imputado, né, não vai ser aceito, porque tem que ter no GLP ali. Então, essa associação com a indústria, porque é uma simples, mas os nossos compostos fazem o que a irisina faz, mas em forma de pílula, né? Então, tem esse detalhe que a gente, se Deus quiser, em alguns anos, a gente talvez consiga superar e fazer os estudos pré-clínicos para poder avançar no clínico. Mas aí teria esse lance, né, que eu não sei se você já estudou, e também em relação à BACE1, Rodrigo, a BACE1 ela é extremamente modulada por alimento, né?
Existem receptores nucleares como o PPAR que modulam a expressão de BACE1, e as pessoas que fazem uso, né, de uma dieta rica em ácidos graxos, que são agonistas desses receptores, em algum momento levam à expressão. Ou mesmo a quantitativa de flavonoides, que atuam também sobre outros alvos, né, que é a irisina, eles acabam levando a uma diminuição da expressão de BACE1. Aí essa é a minha pergunta, será que, aí é também uma pergunta para o Otávio, no caso, esse estudo da dieta que o idoso é submetido não pode também levar a esse tipo de característica observada nos estudos de vocês? Vamos lá, vamos conversar. A questão é, primeiramente, você colocou a questão da irisina. A irisina, ela é um biomarcador muito interessante para desempenho cognitivo. Posso falar apenas que o nosso grupo fez a opção de não estudar a irisina, até em função de que outros grupos, como por exemplo da educação física da Católica, estão trabalhando. Já tem essa rotina de dosagem, ou até já tiveram um trabalho prévio, que eu acho que foi o grupo do professor Jonato Prestes, junto com o Ramires Tibana, um ex-aluno dele que já é professor também. Eles têm essa linha e já tendo publicado resultados prévios. Eu não sei provavelmente o resultado que eles alcançaram. Acho que foi um estudo transversal, basicamente de identificação. Bem como também eu acho que o grupo de educação física da própria UNB, lá com a professora Marisete, já tem essa linha. Então, sabe quando não ocorreu da gente encampar na medida em que a gente viu isso já sendo preenchido por outros grupos, e boa parte dos estudos internacionais com a irisina, eles têm que vir junto de um aporte metodológico muito forte, que aí, no caso, são exames de neuroimagem, com o PET scan, que para nós não estão acessíveis. Então, é aquela história, nós nos resignamos à nossa insignificância e entender que não daria para a gente dar uma contribuição nesse aspecto, já que demandaria desses insumos tecnológicos de ter capacidade de realizar uma ressonância magnética nuclear, que a gente não tem, ou um PET scan, FDG, que a gente não tem também. E aí, se a gente fizesse só uma tomografia, não contribuiria muito, porque não tem resolução para a gente verificar o funcionamento cerebral frente, comparativamente a esses níveis endógenos de irisina. Então, sabe quando realmente a gente tirou o time de campo nessa linha? Resolvemos não realizar. Agora, com relação ao que você perguntou, da possibilidade de implementar uma pesquisa de fase 1, já clínica, nós temos a grata satisfação de ter aqui no DF um parceiro, está se tornando já um parceiro, a indústria está se tornando já um parceiro nosso, que é a União Química, ali na fronteira com o estado de Goiás, próximo daquela região do DVO. Rapaz, a União Química até hoje ela foi uma parceira muito grande de outras pesquisas clínicas que a UNB está fazendo. Talvez, se eu pudesse te dar uma sugestão, seria recorrer ali à chefia, ao departamento científico da União Química, para, de repente, eles formularem o produto conforme as especificações que você julgar interessante, e aí o centro vai estar à disposição para a gente testar nos pacientes aqui. É uma ideia, uma sugestão. Talvez, não sei se já tinha te ocorrido de buscar uma parceria ali com a União Química que a gente tem no DF. Mas era isso que eu ia falar. E no caso como se diz, da base que você estava explicando, realmente a demência de Alzheimer, ela hoje é fortemente modulada pelo estilo de vida, pelo comportamento. A gente não tem como eliminar isso. Tanto que boa parte dos estudos clínicos que estão sendo feitos hoje não estão se contentando em apenas caracterizar clinicamente o paciente. Fazer ali o PET scan que eu falei para verificar as áreas cerebrais que estão afetadas e, com isso, caracterizar melhor o tipo de demência que a pessoa tem, não apenas uma ressonância, eles estão fazendo o registro alimentar do paciente e, de preferência, até tentando pegar registro pregresso, o que a pessoa consumia na meia-idade, para poder verificar, né, qual que é o hábito alimentar típico da pessoa, porque cada vez mais a ciência caminha para demonstrar que o que a gente chama de Alzheimer não é uma doença só. Aparentemente, Alzheimer, pela nossa ignorância, falo ignorância no bom sentido, ignorância por falta de compreensão, a nossa ignorância não permite ainda perceber
que nós estamos diante de uma doença que a gente rotula do mesmo jeito, mas ela é deflagrada por desordens bioquímicas diferentes. Uhum. Ou seja, diferentes defeitos podem levar à mesma amiloidose cerebral, bem como também a mesma taupatia, e a gente, por não conseguir identificar o que causa essa amiloidose, a gente vai dar o mesmo rótulo, coloca Sim. tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, quando, na verdade, são entidades bioquimicamente diferentes. Tanto isso que agora, em 2008, o NIA, que é o braço do NIH americano, o NIA é o National Institute of Aging, que é o braço norte-americano do NIH para a doença de Alzheimer, o NIA resolveu reclassificar a doença de Alzheimer e passou a apenas considerar como Alzheimer para fins de pesquisa. Claro que para assistência clínica isso ainda não é viável, mas para assistência clínica apenas as pessoas que fossem A positivas, ou seja, tivessem a amiloidose positiva. Porque, na verdade, eles criaram um critério que seria o ATN, onde o A seria amiloidose, né, ter depósito amiloide, o T seria a taupatia, dos emaranhados neurofibrilares, e o N seria neurodegeneração, ou seja, o encolhimento do encéfalo com base em métricas ali que eles propuseram. Mas só seria Alzheimer, a partir de agora, os casos que tivessem pelo menos isso aqui, o A, tivesse a amiloidose, detectada por PET scan. Moral da história, é uma redefinição. Porque a pessoa pode ter só taupatia, não ter amiloidose detectável, ter só taupatia, mas tem sintomas clínicos, clinicamente ela é tão parecida com Alzheimer que você, do ponto de vista clínico, vai lá e chancela. Não, essa pessoa aqui é Alzheimer, que clinicamente é Alzheimer. Mas começaram, então, a fazer essa distinção, essa separação, para fim de poder a gente começar a trabalhar com entidades clínicas mais puras, e talvez aí um racional terapêutico mais focado na neuropatologia que esse grupo tem. O que tem taupatia talvez vá ser, com o tempo, definido como uma outra forma de demência, não Alzheimer, para o qual uma outra terapêutica vai ser necessária, não aquela que combata a amiloidose. Tanto que o aducanumab, esse medicamento novo que entrou no mercado há pouco tempo, que teve, inclusive, a sua aprovação lá no FDA, envolto numa celeuma toda, com várias comunidades médicas sendo contrárias à aprovação dele, é um anticorpo monoclonal baseado num estudo só, feito pela metade, e que faz mais efeito colateral do que benefício para o paciente. Então, tem razão mesmo de ser questionável. Mas, enfim, o aducanumab jamais seria indicado para os pacientes que têm um Alzheimer baseado numa taupatia. Por quê? Porque ele combate a cascata amiloide, então ele é apropriado para os A positivos, mas não para os T positivos. Então, acho que cada vez mais a humanidade está caminhando no sentido de entender que essa constelação de demências não é uma entidade clínica só, e que só o Alzheimer, só aquilo que a gente chama de Alzheimer, por si só, são múltiplas doenças que, por enquanto, a gente ainda não consegue discernir entre elas. Então, mesmo futuramente um estudo com um fármaco que você queira propor, Luiz, vai ter que atentar para esses aspectos, de tentar trabalhar com a entidade clínica mais bem definida possível, porque isso, infelizmente, pode até invalidar conclusões. Se a gente detectar mais lá para frente que você incluiu, por exemplo, dentro da sua amostra, né, pacientes, tudo bem, que eram A positivos, mas que também eram só T positivos e não eram A positivos, não tinha só amiloidose. É uma preocupação natural com pesquisa clínica feita na área. É engraçado que, na verdade, a gente tem até movido esse nosso interesse para neurodegeneração, neuroinflamação, neuroproteção, Sim. Que é o... Aí você já abarca um contexto mais factível, em alvos mais predeterminados, né? Agora, vale destacar que aquilo que você reportou, né, para finalizar minha fala, Alzheimer já tem mais de 100 anos, né, que está entre a gente, esses estudos, né? Foi de 1906 essa doença, né, que foi diagnosticada. Sim. E em função só da longevidade que a gente alcançou ao longo do tempo, é que ela passa a ter uma relevância ainda maior, né? Porque hoje em dia, muitas vezes você nem detectava, né? Eu acho que a gente tem um quadro brasileiro que é inferior àquilo que é... Não, e era caduquice, né? Antigamente era o caduco, mas enfim, é até um tanto pejorativo, mas era
a forma como a gente... Porque não era um contingente grande. Sim, sim. É um contingente específico. A demência de Alzheimer está entre as 10 principais causas de morte de idosos já no mundo, inclusive no Brasil. Não, o impacto é altíssimo, né? Em saúde pública, né? E o impacto para a saúde pública, olha, hoje, os gastos, a Alzheimer Association, ela já fez uma quantificação, ela tem infográficos maravilhosos. Sim. A Alzheimer Association realmente é uma organização internacional que eu tiro o chapéu para ele, porque os caras são muito organizados. Então, ele tem uns infográficos, umas imagens assim de impacto muito forte, e eles já mostram, olha, se a demência de Alzheimer hoje fosse um país, reunindo tudo que fosse gasto com a doença, já seria a 15ª maior economia do mundo. Olha só, uma doença só mobiliza mais do que o PIB, né, de um país de 15ª ordem de grandeza econômica. E em 2050 será a 8ª. Ou seja, se você reunir tudo que os estados, famílias e sociedade gastam com Alzheimer, o Alzheimer hoje responde pelo 15º PIB do mundo, se fosse um país, e será o 8º em 2050. Então, está logo ali, né? Parabéns ao Alzheimer, ele virou parte do G8. Não, e a gente comenta com esse grupo italiano que a gente estuda isso, que os países em desenvolvimento, né, como o nosso, Rússia, China, que não é desenvolvimento, mas é enquadrado ainda, né? Na verdade, isso é um falso enquadramento. Brasil, Índia, que são países super populosos, né? Uhum. O Alzheimer vai galopar nesse país de tal maneira que aí você, além de ter tratamento específico, tem que ter fármacos que são sustentáveis, né? Porque se você não consegue baratear esse custo, fica impossível você chegar lá. Para quem tem interesse, eu até coloquei aqui no chat da reunião aqui um videozinho no YouTube. Eu faço os videozinhos do YouTube da SBGDF. Nós temos um canal e eu sou diretor científico. E o dessa semana foi justamente o Alzheimer, né? A polêmica do aducanumab, enquanto medicamento aí recém-aprovado. Eu reproduzo um pouco do que eu falei aqui e outras coisas mais. Fica a dicasinha lá para vocês conferirem. Mas é justamente a preocupação que a gente igualmente tem. Sim. Né? Não basta apenas ter. Hoje eu costumo, né, parafraseando o que o professor Luiz acabou de dizer aqui, eu costumo dizer o seguinte, que a doença de Alzheimer hoje é uma doença das mais prevalentes no mundo, para a qual a gente tem uma infinidade de 4 medicamentos. 5 agora com aducanumab. Né? Porque, na verdade, até agora eram 4 medicamentos, sendo que 3 são do mesmo mecanismo de ação, é inibidor de acetilcolinesterase, e o último é a memantina. Né? Uhum. Ou seja, não temos nada. É uma doença negligenciada, apesar de tanto investimento, né? Que não se chega, né? Mas nada de efetividade, de efetividade de, como é que se fala? Terapêutica. Não há sucesso terapêutico. É uma crise de mudar grande, o curso da doença. Né? Estou à disposição. Se você precisar de ajuda, apoio, nem que seja só para bate-papo intelectual aí para orientar alguma coisa, mas eu tenho interesse na área. Hoje a SBGG tem o desafio das demências como sendo uma bandeira de ordem. Não dá mais para negligenciar. E aí, pesquisas nacionais inovadoras na área são mais do que bem-vindas e vão ter apoio institucional, com certeza. Perfeito. Então, eu gostaria, então, de, como não temos mais inscritos, né, agradecer a você, professor Otávio, pela disponibilidade, por ter trazido para a gente todo esse teu arcabouço de conhecimento sobre o tema, mostrar a tua trajetória, que certamente vai empolgar aqueles que estão aqui, e reempolgar a gente que está aqui também, né? Quando a gente vê que as coisas acontecem, eu falo, poxa, eu vi esse embrião nascer e estou vendo aí os frutos que estão sendo colhidos. Então, eu te agradeço. Como você já está na equipe, eu te convido também para os próximos seminários. A gente começa sempre às 8h10. E a gente divulga aqui, vou pedir vai ser sempre divulgado entre as pós-graduações. Agradeço a todos, desejo então excelente meia semana, que a gente já está no meio, e nos encontramos então na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada.